Amigos e amigas, vamos à edição de segunda-feira do Web Jornal do Paulo Maciel, um noticiário com informações resumidas para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. Segunda-feira, 28 de setembro de 2020, faltando 2 dias para terminar o mês, hein? Chegando já pertinho do fim do mês. Os santos desta segunda são Santo Eustóquia. Não, é santa, né? Esse santo eu não conheço, hein? Porque tem muitos santos que a gente conhece, né? São Pedro, São Paulo, São João, mas tem santos que realmente... Olha que eu sou católico há muito tempo, hein? É Santa Eustóquia, exatamente. Santa Eustóquia, eu não conhecia, mas mesmo assim, rogai por nós, né? A gente vai vivendo e aprendendo neste mundo. São Venceslau, aí sim, santo conhecido, e São Marçal. 3 santos estão no céu nos abençoando, intercedendo por nós, porque os santos viveram uma vida parecida com a de Cristo aqui na terra e por isso as almas estão junto de Deus, por isso também nós pedimos a intercessão. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu posso falar agora. Tem muitas informações, eu vou passar as informações resumidas, logicamente, né? E eu quero falar logo de imediato aqui no Web Jornal do Paulo Maciel da segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Eu vou falar sobre esse jogo do Palmeiras, que teve um problema danado, hein? Meu Deus do céu, como eles arrumam problemas para o futebol nessa época pandêmica. Época da pandemia, muitos problemas estão acontecendo e nós vamos passar para vocês. O que está acontecendo, como foi que aconteceu esse problema. Vamos passar assim a informação do que aconteceu. O jogo do Palmeiras. No princípio, parece que o jogo não iria acontecer, porque houve uma questão judicial, né? Depois, parece que o jogo foi liberado, né? Então vamos saber a notícia, porque até eu mesmo fiquei confuso, né? Houve um imbróglio. O imbróglio é um problema sério. Imbróglio judicial. Segundo a Agência Brasil, Palmeiras e Flamengo, após o imbróglio judicial, conseguiram jogar. E houve um empate de 1-1. A decisão do TST autorizando o jogo saiu 10 minutos do início da partida. Meu Deus do céu, 10 minutos do início, hein? Puxa vida. Então vamos lá, vamos a um resumo. Após uma batalha judicial que teve início na sexta-feira, 25 de setembro de 2020, e só terminou 10 minutos antes do início da partida, na tarde deste domingo, 27 de setembro de 2020, as equipes do Palmeiras e Flamengo puderam finalmente entrar em campo no Allianz Parque, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo, que por pouco não aconteceu devido às decisões judiciais e recursos impetrados pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, acabou em um empate de 1-1. O resultado deixou provisoriamente o Palmeiras na 4ª posição com 19 pontos e o Flamengo em 4º lugar com 18. Mas o Santos... Então eu não tenho esse resultado ainda. Vamos deixar as conclusões para um outro noticiário. Bem, o importante é que o jogo ficou no empate de 1-1. E na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras receberá o Ceará no sábado, 3 de outubro de 2020, no Allianz Parque, e o Flamengo jogará no Maracanã no domingo, dia 4 de outubro,
contra o Atlético Paranaense. Então são essas as informações sobre esse, né, problema sério que houve antes do jogo Palmeiras e Flamengo. No final deu empate de 1-1. Puxa vida, hein? O Vasco também empatou, hein? Vasco empatou com o Bragantino e é um resultado que faz com que o time da Cruz de Malta entrasse provisoriamente no G4. Bem, o nosso web jornal do Paulo Maciel não é um noticiário esportivo, é um noticiário de informações gerais. Então vamos às outras informações, porque a gente não pode ficar só falando de esporte. Edição do web jornal do Paulo Maciel de segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Comemoração do Dia do Ancião foi neste domingo. É o Dia do Ancião, do idoso. Há muito tempo falava-se ancião. Hoje não é muito normal falar ancião, né? Não é muito comum falar ancião. Fala-se mais idoso, terceira idade, melhor idade. Mas é tudo a mesma coisa, tudo sinônimo. Então o Brasil tem 28 milhões de idosos, segundo o IBGE. Olha, uma população significante, 28 milhões de idosos. O Dia do Idoso foi comemorado neste domingo, dia 27 de setembro de 2020. Há 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, número que representa 13% da população do país, segundo o IBGE. Só que para algumas coisas, idoso é a partir dos 65 anos. Para outras, não sei, para outras coisas é a partir dos 60. Então, por exemplo, andar de ônibus gratuitamente é a partir dos 65. E questão de restrições quanto à pandemia, a partir dos 60. Então, não dá para entender, né? Para alguns casos, a data a partir da qual a pessoa é considerada idosa é 60. Para outros casos, 65. Mas aqui está falando sobre 60. 28 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. E de acordo com o IBGE, esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo a projeção da população divulgada em 2018 pelo órgão. O Dia do Idoso, ou Dia do Ancião, é uma data criada para valorizar a vida depois dos 60 anos. É uma fase em que é cada vez mais comum manter uma rotina ativa, com atividades físicas, intelectuais e diversão também. Mas é também um período da vida que surge uma das principais preocupações dos idosos e de seus parentes. Como fica a capacidade de raciocínio, a memória, a clareza mental de quem passou dos 60 anos. E tem o problema também do mal de Alzheimer. Os primeiros sinais do lapso de memória ou de falha nas capacidades cognitivas, aos primeiros sinais, muitas pessoas passam a temer o diagnóstico de doença ou mal do Alzheimer, um transtorno neurodegenerativo progressivo que se manifesta pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades diárias e alteração comportamental. Tem também o problema da pandemia agora. Terceira idade foi afetada. A pandemia impôs um confinamento bem rigoroso aos idosos, já que a faixa etária após os 60 anos é classificada como grupo de risco para a Covid-19, doença do novo coronavírus. Por isso, muitos idosos deixaram, nessa época de pandemia, né? Muitos idosos deixaram de procurar os atendimentos médicos. Os idosos são um grupo de risco para a Covid-19 e por isso necessitam de maiores cuidados, principalmente voltados ao isolamento. Porém, muitos deixaram de acompanhar doenças crônicas por medo e, neste momento, estão procurando atendimento de urgências por descontrole de suas doenças crônicas, né? Um médico entrevistado pela Agência Brasil disse
que o isolamento aumentou os sintomas de ansiedade na faixa etária dos anciãos, dos idosos. Ansiedade, depressão, medo. Mas tem que seguir em frente. A experiência conta, né? A experiência conta para sair dessa fase. Notícias gerais, centenários no Japão. Já que estamos falando do Dia do Idoso, comemorado neste domingo, 27 de setembro de 2020, o Japão é o país com mais pessoas centenárias no mundo. A nação asiática é considerada a mais longeva do planeta. Depois vem a Itália, Portugal e a Alemanha. Dormir bem, será que ajuda a viver mais? Sei não, hein? Bem, mas dormir bem, acordar cedo, cuidar da saúde, não se estressar e procurar pessoas que lhe façam bem. São essas algumas das causas apontadas para a longevidade nipônica. Agora temos aqui uma informação sobre doenças tabaco-relacionadas que estão afetando muitos brasileiros. O tabagismo atinge principalmente o sistema respiratório e pulmonar. Houve uma queda também no número a partir de proibições de fumar em estabelecimentos como restaurantes, lojas, etc. Houve uma queda, né? Mas mesmo assim ainda existe uma grande quantidade de pessoas que fumam. E é um mal, eu fumei, eu sei que é um mal muito grande para o nosso corpo, para a nossa mente. Afeta principalmente o pulmão, né? Puxa vida. Mas vamos torcer para que quem tenha esse problema do tabagismo saia dessa, né? Enquanto é tempo. Uma outra informação aqui vem da NASA. A NASA é a Agência Espacial Norte-Americana. A NASA anunciou mais um projeto de missão para ir até a Lua. A Agência Espacial Norte-Americana, ela pretende enviar os astronautas até a Lua no ano de 2024. Tá próximo. Estamos em 2020, 4 anos, passam rápido, né? 2021 já está quase chegando. Então, até o fim de 2024, a NASA pretende enviar uma nova missão para a Lua. Prédios obsoletos. 3.800 prédios públicos federais estão sem uso em todo o país. Por isso, o governo federal entende que eles deverão ser vendidos, pois acarretam despesas desnecessárias, que acabam sendo pagas pelo dinheiro do contribuinte brasileiro, que somos todos nós. Um desses imóveis é o edifício À Noite, situado na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Eu já estive no edifício à noite para visitar colegas da Rádio Nacional. É uma rádio tradicional, rádio... Está até rimando, né? Rádio tradicional, a Rádio Nacional. Estive lá para visitar os colegas, né? Há muitos anos, tem tempo já, tem uns mais de 5 anos. Eu tive curiosidade para conhecer, porque é uma emissora das mais conhecidas no país, então eu fui fazer uma visita rápida, mas valeu a pena, no edifício À Noite, que agora está à venda porque está obsoleto. É um prédio enorme, chama bastante atenção na Praça Mauá. Então vamos ver se essas vendas acontecem logo, acontecem o mais rápido possível. São 3.800 prédios. O governo federal tem mesmo que se desfazer desses prédios, ao invés de ficar gastando dinheiro do contribuinte para manutenção. Olha, terminou o prazo para registro de candidaturas visando a eleição deste ano, que vai acontecer em 15 de novembro de 2020. A partir deste domingo, 27 de setembro, os candidatos foram autorizados a dar início à campanha. Ação da Polícia Civil no Espírito Santo. Suspeito de tráfico de armas é preso por policiais civis em Cachoeiro de Itapemirim, no sul capixaba. A equipe da DEI especializada de infrações penais, a DIPO,
de Cachoeiro, em conjunto com a Delegacia Especializada de Narcóticos, DENARC, prendeu em flagrante um homem de 51 anos suspeito de tráfico de armas. Com ele foram apreendidas 4 armas de fogo. Meu Deus do céu, para que tanta arma? E aproximadamente 100 munições. O que esse homem ia fazer com tanta arma e tanta munição, gente? A prisão aconteceu na residência do suspeito no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro. Com ele foram apreendidos 2 rifles calibre 22 e 94 munições do mesmo calibre, uma carabina e um revólver calibre 38 e 5 munições desse calibre, mais 11 silenciadores. E tinha até um pássaro da fauna silvestre. Gente, no cumprimento do mandado, o suspeito viu os policiais e tentou dispensar as armas. No entanto, a equipe entrou na casa, efetuou a prisão, sem que ele oferecesse resistência, e o encaminhou para o plantão da regional. O delegado Caetano Neto explicou que o detido assumiu a propriedade do material apreendido. Ele confirmou que as armas eram dele e informou ainda que ele fabricava os silenciadores que foram apreendidos. Nossa Senhora, eu sabia que tinha arma fabricada artesanalmente, agora silenciador também. Então, o Espírito Santo tem fábrica de arma e também do silenciador. Puxa vida. O suspeito foi autuado por crime ambiental e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Deixa eu ver, tem mais uma notícia da polícia, só que agora é da Polícia Militar. A Polícia Militar anunciou a apreensão de arma de fogo e recuperação de veículo na área da 14ª Companhia Independente. Vamos ver aqui, porque recuperação de veículo é importante. Tem muita gente que tem o veículo roubado ou furtado e fica na expectativa de que a polícia fale: olha, eu recuperei o veículo. Então vamos lá. Na rua São Pedro, bairro São Pedro, região da Grande Jacaraípe, em Serra, na Grande Vitória, policiais militares localizaram um veículo Amarok de cor branca que havia sido roubado naquelas proximidades. O veículo foi encaminhado ao pátio da delegacia na Serra. Depois, numa outra ação policial, a equipe da Força Tática, durante um patrulhamento na rua Alfredo Galeno, avistou 2 indivíduos, um trajando camisa vermelha e outro sem camisa. Ao perceberem a aproximação da equipe, eles fugiram para dentro de uma mata, não sendo possível alcançá-los. Porém, foi avistado o momento em que foi lançada no mato uma sacola de cor branca. Ao ser recolhida, foram encontradas em seu interior 225 buchas de maconha, minha nossa. Já no fim do serviço noturno, durante o patrulhamento na rua Pau Brasil, bairro Feorosa, também na Serra, a polícia militar visualizou 3 indivíduos em atitudes suspeitas. Ao abordá-los, foi encontrado na cintura de um deles um revólver calibre 32, com 2 munições picotadas. Todos os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de polícia. Meu Deus, olha, muita ação da polícia aí, tanto a civil quanto a militar. Agora temos a notícia ainda da Mega Sena. No último fim de semana houve sorteio, no sábado, dia 26 de setembro de 2020, teve o sorteio e já divulgamos aqui que a Mega Sena acumulou. O próximo prêmio vai a 60 milhões de reais. Mas se você não conferiu o seu cartão ainda, você jogou no último sábado, naquele concurso 2303, então atenção, confira as dezenas. Quem sabe se você fez aqui no Quadra. 03, 07, 17, 20, 48 e 50. A quina paga mais de R$ 28.800 e a quadra R$ 708. Pois é, o próximo sorteio vai oferecer 60 milhões. É muita grana, né? É muito dinheiro.
Bem, o novo mapa da Covid-19 já está em vigor no Espírito Santo. Ele passa a valer a partir desta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Então, a vigência é a partir de hoje até o dia 4 de outubro de 2020, que será o próximo domingo. Dos 78 municípios do Espírito Santo, 75 estão classificados em risco baixo. Parabéns! Custou, mas os municípios chegaram ao risco baixo, né? Apenas 3 estão em risco moderado e não tem nenhum no risco alto, graças a Deus. Os que estão no risco moderado são Montanha, Piúma e São José do Calçado. A matriz de risco de convivência considera no eixo de ameaça o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de 1.000 habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Tem também o chamado eixo de vulnerabilidade, que passa a considerar a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento de Covid, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. Bem, então, eu já falei dos 3 que estão no risco moderado, Montanha, Piúma e São José do Calçado, e todos os outros estão no risco baixo. São eles Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre e Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Piacá, Aracruz, Atílio Viváqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Prejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, nosso município aqui da região noroeste do Espírito Santo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, temos Ecoporanga, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iuna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Soretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória. Olha, os municípios todos aí do nosso estado do Espírito Santo. E eu já falei essa notícia, eu vou falar de novo. O Real Noroeste, ele colheu um empate na casa do adversário pela Série D do Campeonato Brasileiro. O clube capixaba Real Noroeste, da cidade de Águia Branca, colheu um bom resultado na casa do adversário no último sábado, dia 26 de setembro, jogando pela Série D do Campeonato Brasileiro contra o Águia Negra do Mato Grosso do Sul. Os espírito-santenses chegaram ao fim da partida garantindo o empate de 2-2. Com 4 pontos, eles continuarão na região, pois na quarta-feira, dia 30 de setembro, enfrentarão o Operário do Mato Grosso. Jogaram no Mato Grosso do Sul, agora vão jogar no Mato Grosso. Cotações do café. Vamos lá, as cotações do café? Vamos ver como ficou o produto em grão no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, na última sexta-feira, dia 25, não é isso? 25 de setembro de 2020. A saca do Arábica 6 fechou valendo R$ 498. O Arábica 7, R$ 381 e o Conilon 7, R$ 390. O dólar fechou em alta de 0,8%, cotado a R$ 5,55. A Bolsa Brasileira teve baixa de 0,01%. O índice Ibovespa somou 96.999,38 pontos. Para quem não sabe, o salário mínimo em vigor vale R$ 1.045 e o cálculo por hora resulta em R$ 4,75 e por dia R$ 34,83. Se você paga o salário mínimo e o seu pagamento é diário,
você tem que pagar, olha, R$ 34,83, que é o valor do salário mínimo diário. A taxa Selic, 2% ao ano. A inflação dos últimos 12 meses, de acordo com o índice do Banco Central, 2,44%. Agora temos as manchetes do jornal A Tribuna de domingo. Domingo, 27 de setembro de 2020, o jornal impresso e digital A Tribuna, que é produzido em Vitória e circula em vários municípios capixabas. Manchetes de capa: carne produzida no estado faz sucesso em 44 países. Olha, eu não sabia que fazia sucesso em tantos países, hein? A carne produzida aqui, a pecuária, então, é muito forte aqui no Espírito Santo. 44 países. O Espírito Santo exporta, então, carne para 44 países. Me impressionou, francamente. É uma das manchetes de A Tribuna. Indisciplina e bullying virtuais viraram desafios para professores. Capixaba compôs 221 músicas para famosos. Revolução tecnológica vai criar até profissão de alfaiate digital. Relatório internacional aponta essa como uma das 21 atividades que devem surgir. Funções tradicionais também vão passar por mudanças, assim como os contratos de trabalho. Meu Deus, achei interessante. Olha, alfaiate digital, hein? Não é algo que atiça a nossa curiosidade? Alfaiate digital? Famílias exploram praias isoladas para fugir da aglomeração. Agora temos aqui uma legenda de foto. Busca por diversão segura fez Maria Clara, Isabela, Maria Aparecida e Caian optarem por local sem aglomeração em Coqueiral de Aracruz. É uma legenda de fotografia de capa. Fonte Grande: Casa Grande pede coordenação nacional na vacina contra a Covid-19. Mundo Digital: nova lei nos permite controle de nossos dados. Como é que é? O Mundo Digital, nova lei nos permite controle de como nossos dados vão ser usados. Eu já falei sobre isso aqui, né? Esse controle dos dados que nós passamos aí para empresas, principalmente. Aí vai para escola, empresas, qualquer lugar que você vai, eles pedem. Na própria internet, a gente digita esses dados. É um problemão, né? Ainda bem que tem a lei para controlar esses dados. AT em família. O que tem AT em família aqui, hein? Perguntas sobre sexo que homens e mulheres mais fazem nos consultórios. Painel: rivais, Paulo Guedes e Rogério Marinho dão uma trégua para tentar liberar 6 bilhões de reais para projetos. Gilmar Ferreira: conhecendo a malandragem brasileira, Palmeiras e Flamengo e o jogo do tapetão. 20 tratamentos de beleza mais procurados dos 18 aos 80 anos. Isso aqui também é interessante, hein? 20 tratamentos de beleza mais procurados dos 18 aos 80 anos. Maiores vacilos da paquera online. Especialistas apontam 10 ações que azedam a web paquera. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral promete rigor contra fake news. E as escolas, hein? Retomarão as aulas presenciais em outubro mesmo? Bem, pelo menos já tem autorização para isso, né? As escolas particulares do ensino fundamental e médio não terão mais restrições para funcionamento a partir do dia 5 de outubro de 2020, no Espírito Santo. O governador Renato Casagrande anunciou o fim da proibição de funcionamento. E quanto às aulas presenciais da rede pública estadual, serão a partir do dia 13 de outubro. O secretário Vitor de Ângelo explicou que haverá um revezamento nessa volta das aulas públicas. O retorno não será obrigatório para as famílias e os pais que não se considerarem em condições de enviar seus filhos poderão não enviar. Por isso que eu estou falando, será que as aulas retornam mesmo? Porque se ninguém enviar... mas eu acho que os pais vão enviar sim. Eu acho que é muito pai aí que está fazendo um jogo duro, mas no fundo eles querem que os filhos voltem para as escolas. Poxa,
É um local seguro, a escola. A escola tem tanta regra, né? Tantos preceitos, tantas normas, supervisor, diretor, psicólogo. Então, não tem como deixar de ser seguro estar na escola, né? Pois é, vamos lá. 100% dos ônibus também vão voltar a circular. Mas não é agora nesta segunda, não. Vai ser na segunda, dia 5 de outubro. Os ônibus do Transcol voltarão a circular a partir do dia 5 de outubro, segunda-feira próxima, em sua totalidade. A garantia é do governo do estado, informando que 100% da frota estarão nas ruas. Não é? Principalmente porque as escolas estarão autorizadas a retomar o ensino presencial a partir do dia 5, as escolas do setor privado. Vamos falar da Previdência Social, porque o INSS está oferecendo o serviço expresso para a entrega de documentação. Não é novidade, mas agora o INSS já está atendendo presencialmente, mas esse serviço continua. O segurado pode entregar a cópia dos documentos em uma urna, com o retorno do atendimento presencial nas agências do INSS. Os segurados que desejarem evitar aglomerações e filas dispõem de um serviço alternativo para a entrega da documentação para concluir a análise do seu pedido, denominado exigência expressa. O serviço está disponível desde julho e foi adotado em razão do atendimento remoto desde março, devido ao decreto de situação de emergência provocada pela pandemia. Por meio do serviço, o segurado pode entregar a cópia dos documentos em uma urna na entrada da agência do INSS mais próxima de sua residência. Para utilizar o serviço, entretanto, é necessário fazer um agendamento prévio por meio do telefone 135, aí tem também o aplicativo ou o site do Meu INSS. Os papéis depositados na urna são escaneados e inseridos no sistema para que os servidores do INSS possam dar continuidade ao processo. Então, é preciso agendar também, hein? Tá bom? Telefone 135. Para proteger a saúde das pessoas, a entrega da documentação ocorre sem qualquer contato físico e sem acesso ao interior das agências. O segurado também não recebe protocolo ou recibo de entrega dos documentos. A exigência expressa é uma modalidade complementar oferecida para quem precisa cumprir exigências. As exigências são emitidas quando a pessoa solicita um benefício ou serviço, mas durante a análise é verificada a necessidade de apresentação de documentação adicional para a conclusão do processo. Poderão ser entregues pelo exigência expressa cópias dos documentos solicitados pelo INSS para reconhecimento inicial de direito, manutenção ou revisão, tais como entrega de documentos por convocação, cumprimento de exigência, entre outros. Para verificar quais documentos podem estar pendentes, basta acessar o Meu INSS e clicar em Agendamentos, Solicitações. Tudo hoje, né, através dos meios eletrônicos, realmente é mais facilidade, tá bom? Vamos chegando ao final já do Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá, vamos chegando ao final, porque a edição de segunda-feira vamos começar ainda a fazer levantamentos para saber o que está acontecendo, o que ocorreu de mais importante no fim de semana, não é isso? Edição do Web Jornal do Paulo Maciel desta segunda-feira, 28 de setembro de 2020, chegando ao seu final. Desejo uma boa semana para todos, né? Ainda continuamos usando a máscara, né? Olha, a máscara tá aí, ainda tem que usar, né? Eu tô troço chato. Tem hora que eu saio da minha casa, quando eu estou na porta da saída, eu me lembro da máscara, eu tenho que voltar e pegar a máscara. Não é fácil.
Eu acho que o brasileiro não vai se acostumar. O brasileiro não é japonês, não é nipônico, não vive na Ásia. Eu acho que não vai se acostumar. Apesar de que, atualmente, sim, tem muita gente que já está acostumada pela obrigatoriedade de uso. Bem, vamos chegando ao final. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu só queria dizer que ontem estive na missa das 17 horas na Igreja Matriz do bairro São Silvano, em Colatina. Então, aos domingos, tem 4 missas na Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Estive na missa das 17 horas, que foi celebrada pelo padre Nivaldo. Um abraço a todos os participantes da missa. Foi uma missa muito bonita. Parabéns ao padre Nivaldo pela sua homilia. Vamos seguir. A igreja é muito ampla, a igreja do bairro São Silvano, aqui em Colatina, por isso tem essa facilidade. Chegamos ao final já, vamos nos despedir então. Para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Uma boa semana para todos. Shalom. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus para todos nós.